Esse é o canal Livros e Labirintos. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês esse livro chamado Os Malaquias. É da escritora brasileira Andréa Del Fuego. Ele foi lançado pela Língua Geral na coleção Ponta de Lança. A coleção Ponta de Lança é uma proposta de apresentar novas vozes da língua portuguesa, seja da África, da Ásia, de Portugal, do Brasil, para que a gente tenha conhecimento dos autores que escrevem na nossa língua e que são autores contemporâneos. E a Andréa Del Fuego, ela está nessa coleção. Esse livro, quem me apresentou foi a Paula Fábio. Eu participei da banca de doutorado dela e é um dos livros que fazem parte do corpus da Paula. E tive o prazer de conhecer a Andréa Del Fuego nessa defesa. E foi muito legal, porque eu conversei um pouco com ela. Eu tenho vergonha, na verdade, de encontrar escritores e ficar perguntando para eles sobre coisas dos livros, sabe? Mas eu acho que deveria ter aproveitado melhor essa oportunidade que eu tive de encontrar a Andréa, porque ela é uma pessoa muito legal, muito acessível. A Andréa Del Fuego nasceu em São Paulo. Ela já escreve há um bom tempo, é uma escritora brasileira, e eu volto a dizer aqui que nós precisamos ler os escritores brasileiros, principalmente os contemporâneos, porque tem muita coisa boa por aí. Ela é escritora de uma trilogia, Minto Enquanto Posso, Nego Tudo, Engano Seu. Ela também escreveu literatura juvenil, inclusive é bem interessante seguir ela no Instagram, é @AndreaDelFuego. E lá um dia desse ela estava colocando alguns trechos desse livro, que chama Caveira de Cristal. É um livro infanto-juvenil. Tem um também que se chama Quase Caio. E há contos da Andréa também, algumas antologias. Uma delas é Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. O outro é 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira. Na minha conversa com a Andréa, ela me disse que, se eu não me engano, um fato aqui aconteceu com os bisavós dela. E esse livro é um livro contemporâneo, é um livro do nosso tempo que tem muito a dizer. Inclusive, coincide muito com algumas coisas que eu falei sobre a literatura fantástica no vídeo anterior. Esse livro, quando eu falo que ele é feito com muito engenho, é porque a Andréa, ela vai dialogar com muitas formas do insólito aqui. E ela faz isso de uma maneira muito efetiva, que funciona muito bem nessa narrativa aqui, e ela não prejudica a narrativa em questões de verossimilhança. E é tão interessante porque o fato dela dialogar com as formas mostra que as formas do insólito, elas são muito presentes ainda na literatura contemporânea, e é legal porque você percebe que essas formas não são cristalizadas. Elas funcionam de uma maneira muito bem construída. A minha leitura é uma leitura um tanto particular. Inclusive conversei com a Paula Fábio também sobre algumas interpretações. Ela tem uma interpretação diferente da minha e que é muito interessante. E o que eu vou apresentar para vocês aqui agora é a minha leitura, né, com base em algumas coisas dos conceitos que eu conheço, das teorias que eu conheço. Eu acho que eu já devo ter comentado isso em algum vídeo, mas assim, uma vez que a gente analisa literatura, nunca mais a nossa leitura vai ser ingênua. Pelo menos eu não consigo fazer uma leitura ingênua de nada. Sempre que eu começo a ler um livro, mesmo que o autor não quis fazer isso, eu vejo, sabe, algumas formas que ele escolheu para escrever. Às vezes ele nem escolheu, mas ele, talvez por influências, talvez pela leitura, né? Porque todo escritor é um leitor. Talvez por causa disso eu acabe percebendo algumas coisas que às vezes o autor fala, nossa, essa pessoa é louca, né? E uma coisa também que eu sempre faço questão de dizer é que eu não faço crítica literária. O que eu faço aqui é análise literária com as ferramentas que eu tenho para fazer análise. E é a minha forma de ler o texto literário. Você não vai ver aqui eu fazendo crítica literária. Pelo menos eu acho que eu não faço crítica literária. Essa narrativa é uma narrativa insólita do começo ao fim. Ela conta a trajetória de 3 irmãos que logo no início do livro vão ficar órfãos, porque cai um raio na casa da família e esse raio mata os pais. É um livro também muito peculiar em relação aos espaços que ela vai escolher para contar essa história.
você tem a Serra Morena, isso vai acontecer na Serra Morena. E não é um lugar específico, você pode assim inferir que isso acontece em algum lugar de Minas Gerais, por causa das descrições, e também por causa de uma hidrelétrica, ela não fala o nome da hidrelétrica. E como ela dialoga com o realismo mágico, e ela me remete muito aos 100 Anos de Solidão, eu tenho a impressão, pelo menos me dá muita impressão de que é temporal. Embora dê para pensar em alguns fatos históricos aqui do Brasil, isso não fica tão marcado, né? Não fica tão evidente assim. Porque eu imagino que essa não era a questão. Então tudo que vai acontecer se passa em Serra Morena e aos arredores. Tem algumas cenas que vão se passar numa cidade que é mais longe. Serra Morena é íngreme, úmida e fértil. Então ela tem uma forma bem concisa de escrever, isso me chamou a atenção e eu gostei muito dessa forma dela escrever, porque apesar de ser conciso, não significa que falta informação. É a informação necessária. É a informação que você precisa. Aos pés dela vivem os Malaquias, janela com tamanho de porta, porta com autoridade de madeira escura. Então, olha só como que essa escrita já é uma escrita que chama atenção, porque não é uma escrita tão convencional. E dessa forma ela vai apresentando uma família que tem os pais e 3 crianças. E eu acho que vale a pena eu ler pelo menos o trecho em que a história começa. E esse fato, o raio caindo na casa dos pais, vai determinar todo o destino dessas crianças. Todos se recolheram, a noite ia grossa, o vento afrouxava as janelas. As telhas vibravam, no mínimo gesto a tempestade nasceria dentro da casa. Os pais dormiam em um quarto, Nico, Júlia e Antônio em outro, na mesma cama, aninhados em forma de embrião. Um gato esticou as pernas, as paredes se retesaram. A pressão do ar achatou os corpos contra o colchão. A casa inteira se acendeu e apagou, uma lâmpada no meio do vale. O trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra. Debaixo da construção, a terra, de carga negativa, recebeu o raio positivo de uma nuvem vertical. As cargas invisíveis se encontraram na casa dos Malaquias. Então olha a riqueza desse parágrafo. A riqueza por causa da forma como André faz a descrição. O coração do casal fazia sístole, momento em que a horta se fecha. Com a via contraída, a descarga não pôde atravessá-los e aterrar-se. Na passagem do raio, pai e mãe inspiraram. O músculo cardíaco recebeu o abalo sem escoamento. O clarão aqueceu o sangue em níveis solares e pôs-se a queimar toda a árvore circulatória. Um incêndio interno que fez o coração, cavalo de corre por si, terminar a corrida em Donana e Adolfo. Então é assim que a narradora vai descrever a morte do casal. E a partir desse fato começa aqui a trajetória das crianças, Nico, Antônio e Júlia. São 3 irmãos e praticamente cada um vai para um lado. E num determinado momento o Antônio volta a viver com o Nico. Não vou dar detalhes aqui, muitos detalhes, porque eu gostaria muito que quem pudesse ler esse livro lesse, porque é uma riqueza. Para mim, essa narrativa ela é insólita do começo ao fim. Como que eu vejo esse diálogo com o fantástico, né? A forma como a Andrea narra colabora para isso. Então, para mim, no começo é um livro que vai dialogar muito mais com o fantástico contemporâneo. O fantástico contemporâneo, ele se desenvolve a partir do fantástico tradicional, mas a questão aqui é que o fato sobrenatural pode ser uma coisa familiar. No caso, eu considero esse raio algo familiar, é algo que pode acontecer, é possível, mas a forma como ela narra torna isso sobrenatural. Então, por isso que é um fantástico contemporâneo. E esse narrador não é mais um narrador de primeira pessoa, como acontece nas narrativas do século XIX. Esse narrador ele é em terceira pessoa. Ele confere mais autoridade ao que ele está narrando. Em nenhum momento aqui nós vamos duvidar de que nada aconteceu. Isso é uma marca do realismo mágico, por exemplo. O narrador do realismo mágico, ele narra um fato sobrenatural como se fosse natural.
Então tá vendo como eu falo do fantástico contemporâneo e depois eu vou pro realismo mágico? No fantástico contemporâneo, as coisas aqui elas parecem alegóricas. Elas são quase palpáveis. E é muito curioso porque a trajetória desses três irmãos é uma trajetória insólita também, porque você torce para que eles se encontrem e isso fica muito longe de acontecer. É uma narrativa que você passa ela muito angustiado. Isso é uma marca do fantástico contemporâneo. É uma marca das narrativas de Kafka, por exemplo. E muitas vezes essa narradora ela se aproxima muito da maneira kafkiana. E mesmo as coisas que acontecem aqui são muito próximas do absurdo kafkiano. A Andrea vai fazendo isso de uma maneira muito sutil, você quase não percebe essa passagem de uma forma para outra. Mas quando você tem certa experiência com esse tipo de narrativa, você percebe. E assim, como 10 anos da minha vida eu passei estudando essas narrativas, então para mim foi muito gostoso ler e perceber isso feito de uma maneira muito inteligente. E é uma narrativa que do começo ao fim você tem aquela sensação de que algo vai acontecer. Só que você não sabe o que. É preciso ter uma forma de narrar que faça com que o leitor perceba isso. E o Todorov ele vai mencionar uma forma de composição que depende dos verbos, depende das palavras, e tudo tá no campo semântico mesmo, né? O narrador, né, o autor, ele escolhe um campo semântico para causar essa sensação, né, de que algo vai acontecer. Então eu passei mesmo o livro esperando esse algo acontecer, e esse algo acontece praticamente na metade do livro. E a criação de uma certa expectativa é própria dos contos fantásticos, né? Por isso que fica muito presente isso nos Malaquias. E, por exemplo, quando eu falo que algo vai acontecer e realmente isso acontece, é quando o Nico, né, que é o irmão mais velho, ele tá lá, ele tá coando café e ele tá na casa com a mulher e o irmão, o Antônio. O Antônio é um anão. Isso é algo muito significativo também, o fato de o Antônio ser um anão, porque o anão, ele também é um tipo de personagem muito recorrente no fantástico, e principalmente quando se aproxima do horror. Eu sempre falo da Lígia porque eu leio muito os contos da Lígia, e a Lígia ela dialogou muito com o fantástico tradicional. A Lígia ela vai fazer uso dessa figura do anão. E se você também lê outras narrativas fantásticas, você vai perceber que é uma figura recorrente. E essa irrupção aqui de algo sobrenatural vai acontecer de uma maneira muito natural. E é aqui que entra o realismo mágico também, né? Porque o Antônio, ele vê Nico sendo... De repente ele vê que o Nico foi filtrado no bule de café. Do nada ele olha, ele fala, olha, Nico entrou no bule de café. Ele foi coado junto com o café. E nesse momento, isso não é apresentado com surpresa. O Antônio olha e fala, olha, Nico foi coado junto com o café. Ele diz isso para a mulher do Nico e ela não entende muito bem. E nesse ponto eu acho que existe engenho por parte da Andrea. Por quê? Você pode dizer, olha, no realismo mágico, o narrador ele vai tratar isso com naturalidade, como se acontecesse todo dia. Só que quem viu foi o Antônio. E o Antônio, para ele vê aquilo ali como se fosse algo que acontecesse todos os dias. Só que o Antônio é o único espectador disso. E aí você, né? Por isso que eu falo, não adianta você enquadrar as coisas, não adianta você querer categorizar. Que nem essa narrativa da Andrea, eu não categorizo, eu não falo, olha, isso aqui é uma narrativa do fantástico. Não, eu digo, olha, é um romance contemporâneo que dialoga com as formas do insólito. E uma coisa, o realismo sempre vai estar presente, porque essas formas precisam do realismo para existir. E aí a gente tem um único espectador. Nico fica desaparecido há alguns dias, o povoado percebe,
a ausência dele. A mulher se incomoda com a ausência. Antônio fica olhando o Bully várias vezes, vários dias, fica lá olhando, dizendo que ele tá lá. Então é algo que não é explicado e não precisa de explicação. Aliás, nem deve ter explicação. E aí, para cada leitor, isso tem um sentido. Cada leitor vai interpretar de uma forma. E também, uma coisa que é bem... Em alguns contos fantásticos isso acontece. A descrição dos olhos, a atenção do leitor levada para os olhos, é algo que acontece também nas narrativas do fantástico. E por várias vezes o narrador fala dos olhos do Nico. Eram olhos claros, aquilo conferia a essa personagem uma coisa especial, uma beleza. E aí o Nico volta dessa temporada que ele ficou ausente, ele volta com os olhos escuros. E o Antônio fala, o Antônio racionaliza isso. Ele vai dizer, foi por causa do café. Os olhos dele ficaram assim. Mas, tipo, acaba aí o questionamento, entende? Esse questionamento vai ficar pro leitor. Então isso é típico, total típico dos contos fantásticos, né? Essa dúvida. E todo mundo dizia também que quando as pessoas desapareciam, elas iam pro outro lado da serra. E aí, para eles, era considerado um lugar meio que fantástico também, né? Quem ia para lá voltava louco, voltava variado. Isso acontece com algumas personagens ali. E isso me remete também aos 100 Anos de Solidão, né? Tem alguns personagens que aparecem ali que você fala, nossa, isso seria totalmente possível acontecer em Macondo. Quem tem uma certa experiência com a Bíblia, vai lá nos Malaquias, vai ler a história e também vai fazer algumas considerações a respeito. Eu acho que é bem rico também. É muito rica a interpretação por esse lado. Não é à toa que André escolheu esse nome aqui para escrever a narrativa. E mesmo porque vai haver uma profecia aqui, como tem nos 100 Anos de Solidão, né? E uma profecia é algo que determina o destino das personagens. Então é algo que vai ficar ali marcado e imposto. Eu acho muito inteligente essas profecias, porque elas meio que avisam ali o leitor, né? Para o leitor não se enganar. Mas o leitor sempre se engana, porque a gente sempre espera o que a gente quer que aconteça. E o que a gente quer que aconteça não vai acontecer aqui. Depois eu compreendi, eu falei, precisava ser assim. Porque se não fosse dessa forma, não seria uma narrativa tão especial como é. Seria uma narrativa comum. É bom quando ela incomoda. Eu digo que a boa literatura é aquela literatura que incomoda, que faz pensar, a gente fica refletindo. Eu vejo aqui o diálogo com o fantástico contemporâneo, com o fantástico tradicional, com o realismo mágico. E, obviamente, com o maravilhoso também. Os teóricos do realismo mágico, eles diziam que a maravilha consiste na própria realidade. Seria uma ampliação da realidade. Se você prestar atenção nas coisas que existem, nas coisas que você julga sobrenaturais, você vai perceber que elas estão aí o tempo todo e você não percebe, né? Essa realidade ampliada, ela existe por si só. O livro, Os Malaquias, transcende as categorias, transcende as formas. O que faz esse livro um livro bem escrito é que ela vai dialogar com essas narrativas do insólito e ela vai articular muito bem esse diálogo, né? Ela vai costurar muito bem no tecido narrativo, né? Pra gente usar uma linguagem literária. Uma das personagens que eu acho também que seria uma narrativa à parte, seria uma história à parte, é a Geraldina, né? A Geraldina é uma personagem aqui que ela vai dar o tom metafísico no livro, vai me remeter a algumas coisas do Saramago. Tem um episódio nas Intermitências da Morte que também transcende a própria narrativa, né? E vai para uma esfera mais metafísica. A Andrea faz isso aqui. Essa personagem também, a forma como ela transita da vida para a morte me faz pensar no Melquíades, né? Então veja bem, vocês vão ter que ler os 100 Anos de Solidão e depois vocês vão ter que ler o Malaquias para entender o que eu estou dizendo aqui. Existe o predomínio de alguma forma, né, nesse romance, de alguma forma narrativa,
eu acho que o predomínio acaba sendo com o realismo mágico, por causa de como essas coisas são apresentadas aqui, né? Pelo fato de ter um narrador em terceira pessoa, pelo fato de ter bastante diálogo, sim, com o próprio 100 Anos de Solidão, com o fato da Andrea ela utilizar também a história bíblica. Isso é característica do realismo mágico. Se você é um leitor que vai lá na última página antes de ler o livro, você lê essa profecia, então já saiba, esse livro não vai terminar do jeito que você quer que ele termine. Então a profecia eu faço questão de ler aqui e até confirmar essa minha ideia que eu tenho de que ele dialoga explicitamente com os 100 Anos de Solidão. Na verdade, eu vou ler o último parágrafo e aí eu termino com a profecia. Antônio parou para amarrar o cadarço de Anésia. Júlia viu o anão de costas, aos pés da menina. Sentiu alívio, pensando ter feito o melhor. Seu filho não ia ser escravo de criança. Não ia trabalhar em casa de família e morar aos fundos, não na frente dela. Os passageiros rarearam-se, um ou outro correu para alcançar alguém. Nico olhava para um lado, Júlia para o outro. Os olhos fizeram 2 retas paralelas, ele por cima, ela por baixo. Havia uma chance de intersecção, mas Nico deu um passo à frente e o ângulo do encontro foi desfeito. Júlia escapou de sua visão e ele dela, por um passo. Em água turva, as substâncias não se veem. Então veja bem, em água turva as substâncias não se veem. Inevitavelmente eu penso que para os Malaquias, assim como para os Buendia, não haverá outra chance, não haverá chance de reencontro, porque para as estirpes condenadas a 100 anos de solidão, não haverá segunda chance sobre a terra. E quem leu Levantado do Chão também percebe uma certa ressonância dessas coisas, né? No Levantado do Chão, do Saramago, o nome da família é Mau Tempo, são os Mau Tempo. Para mim, essa profecia significa isso. Em água turva, as substâncias não se veem, significa que não haverá qualquer possibilidade de reencontro desses irmãos. A Paula Fábio tem uma interpretação diferente dessa. Vai lá no Instagram dela e pergunta pra ela qual que é a interpretação que ela tem do final desse livro aqui. Eu tenho certeza que ela vai falar alguma coisa pra vocês sobre isso, tá? Pra quem quiser. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham muita curiosidade para ler o livro da Andrea Del Fuego. Nossa, acho esse livro lindo, super bem feito. Eu fico por aqui, obrigada e até breve.